Vamos então à correção da questão 30 da prova da Prefeitura de São João do Polesine, que ocorreu no ano 2023 pela banca Fundatec. A negação lógica da proposição Ângela é irmã de Carol e Marcos têm filhos. Pessoal, vamos então devagar. Tá? Primeiro vamos entender quais são os conectivos lógicos que nós temos aqui e vamos fazer pela tabela verdade, mas depois eu mostro para vocês que era só uma questão mesmo de raciocínio, não precisava utilizar necessariamente a tabela verdade. Então tá, então a gente tem que fazer uma negação, a gente tem que negar a seguinte proposição. Ângela é irmã de Carol. Aqui eu tenho uma proposição, uma afirmação, uma proposição. Ângela é irmã de Carol. E Marcos não tem filhos. Aqui eu tenho outra proposição. E entre essas duas proposições, pessoal, nós temos aqui a conjunção e, tá? Ela tá. Então, por isso que a gente chama de conectivos lógicos, né? Então, tem um conectivo juntando duas proposições, certo? Então, olha só. Primeiro, quero dizer para vocês que eu vou chamar a nossa proposição, essa primeira afirmação, que é uma proposição, Ângela é irmã de Carol, ficou Carol escondida ali, eu vou chamar de P. Então, tem P. Eita, caramba, né? Vamos arrumar esse P que não deu. Assim não deu. Então, nossa proposição P. Tá, me pega um pouquinho, tá? E o nosso conectivo E, a gente representa pelo acento circunflexo, certo? Marcos não tem filhos. Eu poderia chamar isso aqui tudo como uma que, mas eu vou chamar ela de não que. Por que não que? Porque tem um não ali, tá? Poderia fazer de outra maneira? Sim, mas eu escolhi fazer assim, porque toda vez que eu enxergo não, eu gosto de colocar uma negação, que é este símbolo tio representa a negação. Vejam só, para toda essa proposição composta, porque ela é composta de duas proposições pequenas, simples, né? Para isso aqui ser falso, basta que uma delas, eu tenho isto e aquilo, né? Então, ela tem um princípio aditivo, as duas coisas devem ocorrer. Então, se uma delas não ocorrer, esta, Ângela é irmã de Carol, ou essa não é irmã de Carol, isso já vai ser falso. Ok, mas vamos ver aqui na nossa tabela verdade como ficaria aqui, ó. P e Q, né? As proposições P e Q, como tem duas proposições, 2 elevado ao quadrado é 4 linhas na nossa tabela verdade. Então, eu tenho VV, FF, VF, VF, VF. Ok. Negar P é simplesmente trocar. Onde tem verdadeiro, eu coloco falso. Onde tem falso, eu coloco verdadeiro. Então, só simplesmente troquei as letras. Agora, eu vou fazer o P com o não que, né? Opa, marquei errado aqui, né? Marquei na resposta, na coluna da resposta. Então, eu tenho que fazer P e o não que. Né? Então, quando que isso vai ser verdadeiro? Simplesmente quando as duas coisas forem verdadeiras. Então, aqui eu tenho P e não que. Falso, né? Verdadeiro, falso. Então, aqui vai ser falso. Aqui eu tenho verdadeiro e verdadeiro. Então, eu vou ter verdadeiro. Falso e falso é falso, né? Tem que ser as duas verdadeiras para o E ser verdadeiro. Falso e verdadeiro. Então, aqui vai ser falso também. Tá? Só para a gente ter noção. Então, para ser isso ser verdade, as duas coisas têm que ser verdade. Basta que uma delas não seja, vai ser falso. Então tá, então como é que eu faço essa negação aqui? Vamos negar isso daqui, né? Então, essa é a proposição que a gente tem de que é a negação. Como é que a gente nega? Simbolicamente, a gente bota um não na frente e coloca um parênteses aqui. Dizer que isso daqui é falso, dizer que negar o P, então vai ser não P. Ou dizer que o não que é falso, então vai ficar ou não, como já tinha um não, aqui eu vou usar um pequeno parênteses. Opa! Botei um N ao invés do tio, um N de não. Então, aqui vai ficar o não que. Ok? Só que, pessoal, um não anula outro não. Não é a mesma coisa que um sim. Então, isso aqui vai ficar não P ou, que o ou é esse Vzinho aqui que a gente usa, né? Que. Então, qual que vai ser a nossa resposta? Vai ser Ângela não é irmã de Carol ou Marcos não tem filhos. Opa, Marcos tem filho, né?
Quando a gente vai negar isso, né, a gente vai negar as duas proposições, fazer a negação do E, da conjunção E, é negar as duas proposições, né, e trocar o E pelo OU, tá bem? Então, em primeiro lugar, como é que a gente vai eliminar? Onde tem E, a gente já bota fora, ó. Esse daqui não pode ser, tem que ter um OU ali, não pode ter o E. Aqui tem um OU, é um candidato. Aqui também tem outro OU, é outro candidato. Aqui tem um E, então, olha aqui, tem um E, né? Então esse aqui já não vale, já vai fora. E aqui também a gente tem um E, então também já não vai valer, a gente vai fora. Agora, o que a gente vai ver? Quais dessas duas aí, né? A B ou a C que tá negando direitinho. Então, esse aqui, ó, Ângela é irmã de Carol. A negação disso é Ângela não é irmã de Carol. Opa, já temos a nossa resposta. Aqui, Ângela não é irmã de Carol. Aqui em cima não é negação, então não vai valer. Só vamos confirmar então se realmente é a C. A negação de Marcos não tem filhos, se negar isso, é dizer que Marcos tem filho. Então, olha aqui, ó, Marcos sim tem filhos, né? Então, a nossa resposta é a letra C. E é isso então, belezinha. Até a próxima, pessoal.